Oi, nosso tema de hoje é o aumento abusivo dos planos de saúde. Basicamente, nós temos 5 leis regulando o aumento dos planos de saúde, que seriam o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, a Lei dos Planos de Saúde, que é a 965698, e a lei que determinou a ANS o controle do aumento dos planos de saúde, que é a 9961 de 2000. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de deixar claro ao cidadão que a lei maior do país, que é a Constituição, deve sempre ser obedecida. Toda e qualquer lei editada no país, toda e qualquer norma, decreto, portaria que venha a ser editado, ele tem que estar em consonância com a Constituição Federal. Eu falei basicamente 5 leis e deixei de lado, por enquanto, o Estatuto do Idoso. Nós vamos comentar separadamente acerca do Estatuto do Idoso. Por primeiro, vamos começar com os contratos individuais de plano de saúde. A Lei 9961 de 2000 regula o aumento dos planos de saúde através da ANS. A ANS, então, recebe as planilhas de aumento dos diversos planos de saúde constantes no mercado e defere ou não o aumento que é solicitado por esses planos. Ela analisa a planilha para poder emitir esse parecer. Essa planilha, ainda que autorizada e ainda que aprovada pela ANS, é a Agência Nacional de Saúde, ela pode ser judicialmente contestada. Por quê? Porque se o cidadão conseguir identificar nesta planilha qualquer irregularidade, ele pode discutir essa irregularidade junto ao Poder Judiciário. A todos é garantido acesso ao Poder Judiciário. O plano individual de saúde, ele não nos traz muita dificuldade. Ele está bem delimitado pela lei e a lei, então, confere à ANS esse poder de regulamentação e de fiscalização. Os nossos problemas acabam se encontrando mais nos contratos coletivos. Os contratos coletivos ou os contratos por adesão são aqueles contratos contratados através de pessoas jurídicas. Por exemplo, alguém pertence ao comércio, é comerciário e adquire o plano de saúde através da sua associação comercial. Este é um contrato de plano de saúde chamado coletivo por adesão. Este contrato, segundo a ANS, não estaria contemplada o controle e a fiscalização pela Lei 9961 de 2000. Discordamos da posição da ANS e a doutrina e a jurisprudência também discordam desta posição da ANS. Doutrina e jurisprudência são unânimes em dizer que o aumento que se pode praticar em relação aos contratos coletivos de saúde é o mesmo aumento que a ANS autoriza para o plano individual de saúde. Vale dizer, se foi autorizado um aumento de 9,3% para o plano de saúde X individual, este aumento é o aumento a ser aplicado no contrato coletivo de saúde. E por quê? No contrato coletivo de saúde, muitas vezes a regra não é clara, muitas vezes não. Em 100% dos contratos, a regra sobre o aumento não é clara. Não há previsão de como será elaborada a planilha, de como será considerado esse aumento, o que será considerado para o cálculo desse aumento. E o consumidor acaba sempre surpreendido por um aumento acima do esperado, sempre muito acima do autorizado para o plano individual de saúde. Neste caso, o consumidor pode e deve procurar o Poder Judiciário para dirimir este conflito. E ele vai sair vencedor porque a doutrina e a jurisprudência do país todo entendem que neste caso há abusividade na cláusula.
Por que a abusividade? Ela retira do consumidor a oportunidade de comparar essa tabela, essa planilha, de estudar essa planilha e de verificar se esse aumento é cabível ou não cabível. De toda forma, vem entendendo o Poder Judiciário, com o apoio da doutrina, que esse aumento é abusivo, remetendo então o aumento autorizado pela Agência Nacional de Saúde em relação aos contratos individuais. Um grande problema que nós temos são os aumentos pela faixa etária, e aí eu vou adentrar no Estatuto do Idoso. Não é raro os contratos preverem aumento por faixa etária e, com a edição do Estatuto do Idoso, tornou-se proibida o aumento de valor de plano de saúde em relação à faixa etária. O que então fazem as operadoras de plano de saúde a fim de burlar essa regra? Aos 59 anos de idade, é aplicado um aumento que chega a 90% do contrato. 90%. Então, o consumidor já idoso é surpreendido por um aumento de 90% em sua mensalidade, muitas vezes tornando impraticável a ele que continue pagando essa mensalidade, quando a pessoa mais precisa. Muitas vezes a pessoa passou anos, 20, 30 anos pagando o contrato, pagando a mensalidade, o prêmio, como eles chamam, como é tecnicamente chamado, e é surpreendido por um aumento neste patamar, o que lhe torna inviável manter o contrato. Este aumento tem sido declarado abusivo pelos planos de saúde e a pessoa, ao ser surpreendida por esse aumento, deve imediatamente procurar um defensor público ou um advogado, ingressar judicialmente e a cláusula será sim declarada nula. Esse é o entendimento majoritário da jurisprudência e da doutrina acerca do assunto. Raríssimos são os julgados que não contemplam o consumidor. Majoritariamente, o consumidor é contemplado por essa decisão, declarando então nula de pleno direito a cláusula. E por quê? Ela contém uma vantagem exagerada em relação ao plano, vantagem esta que não é concedida, evidentemente, ao consumidor. E aí adentramos em um ponto muito espinhoso na doutrina e na jurisprudência, que é a rescisão unilateral do contrato. Seja contrato de seguro, seja contrato de plano de saúde, o que vem acontecendo? Muitas vezes as pessoas pagam, como eu disse, durante anos esse plano de saúde para, quase ao final da vida, ser surpreendido com uma rescisão unilateral do contrato. O que diz a doutrina e a jurisprudência acerca disso? Doutrina e jurisprudência, então, são unânimes hoje em declarar que o princípio da boa-fé impede a rescisão unilateral do contrato, ao menos em relação a planos de seguro de vida, por exemplo, e, em especial, que é o nosso tema, em planos de saúde. Existe o princípio da boa-fé contratual e existe um subprincípio que declara que nenhuma das partes pode se colocar em vantagem exagerada em detrimento da outra. Ora, a operadora de plano de saúde, ela detém o contrato, ela detém o poder. Malandramente, usando o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ela coloca a cláusula de que quaisquer das partes podem denunciar o contrato. Denunciar o contrato significa rescindir o contrato, comunicando a outra com um prazo
de 30 dias. Entendemos, acompanhando a doutrina e a jurisprudência, que esta cláusula é nula de pleno direito. Por quê? Porque, segundo o princípio da boa-fé e da lealdade contratual, esta cláusula coloca em vantagem exagerada o plano de saúde em relação ao consumidor. Então, entendemos que o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica, em especial, neste particular, na rescisão do contrato de plano de saúde. Por que não? Porque é muito fácil a operadora de saúde manter os jovens pagando até que esses mesmos jovens, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, se transformem então em idosos. Transformando-se em idosos e, portanto, em pessoas indesejáveis, na opinião dos planos de saúde, muito fácil seria rescindir o contrato e deixar o consumidor à própria sorte, procurando por um outro contrato de plano de saúde, não raras vezes em valores estratosféricos de 2, 3 mil reais a mensalidade. Então, neste particular, acompanhando, entendemos que o plano de saúde não pode rescindir unilateralmente o contrato. Apenas o consumidor poderá fazê-lo, porque o consumidor nunca está nesta relação jurídica em vantagem exagerada em relação ao plano. Aí me perguntam, mas Miriam, e os planos antigos? E os planos que não foram regulamentados? Como é que fica? O aumento, as obrigações e tudo o mais que dispõe as leis foram já incorporadas aos planos de saúde que não foram, entre aspas, regulamentados. Por quê? O plano de saúde, ele é um contrato de trato sucessivo. O contrato de trato sucessivo é aquele que se extingue em um determinado momento e se renova. Se você, consumidor, pegar o seu contrato de plano de saúde, você vai ver que lá no finalzinho tem uma cláusula dizendo que o presente contrato encerra-se em 1º de janeiro, renovando-se automaticamente em 1º de janeiro de 2015, 2016, 2017, renovando-se automaticamente. Ao extinguir o contrato e ao se renovar automaticamente, nessa renovação, o plano, o contrato, ele já abarca totalmente as leis que forem editadas durante a sua vigência. Então, você que possui um contrato antigo, seja individual, seja coletivo, não se preocupe. O Poder Judiciário entende que este é um contrato de trato sucessivo e as leis nele se incorporam a cada extinção e renovação deste contrato. Então, o consumidor, se for surpreendido com uma negativa de plano de saúde de cobertura, alegadamente porque o seu plano é antigo, pode discutir isso judicialmente e certamente sairá vencedor, posto que o seu contrato já se renovou e, portanto, já incorporou toda essa legislação que eu falei, Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, todas as leis já foram, lei dos planos de saúde, todas as leis já estão incorporadas no seu contrato. Portanto, não existe mais contrato antigo. Todos os contratos são novos, todos os contratos estão regidos pela lei dos planos de saúde, a lei 965698. Todos os contratos também se submetem às regras restritivas incertas no Estatuto do Idoso. Portanto, todos os idosos, tendo ou não um contrato, entre aspas, novo, estão protegidos pela lei, porque não é dado ao plano de saúde se aproveitar da própria torpeza. Até porque muitos planos de saúde, para converter o contrato de antigo para novo, estavam aplicando aumentos abusivos, o que levou a pessoa
a manter o contrato antigo pelo preço. E a pessoa estava correta, posto que a cada renovação a lei é incorporada ao seu novo contrato. Então você, consumidor, plano individual, aumento autorizado pela ANS, detectou alguma falha, detectou alguma irregularidade? Vá ao judiciário. Você, detentor de plano de saúde coletivo por adesão, o aumento é abusivo? O aumento foi muito superior? Há uma cláusula genérica no seu contrato de plano de saúde, dando plenos poderes para a outra parte, sozinha, por si, aplicar o aumento que bem entender, com uma planilha incompreensível para você? Vá ao Poder Judiciário. Você está amparado pelo Poder Judiciário. Você, idoso, teve um aumento abusivo aos 59 anos? Recorra ao Poder Judiciário. Esta cláusula é nula de pleno direito. Você, idoso, que teve o contrato unilateralmente rescindido pelo plano de saúde, vá ao Poder Judiciário, porque esta extinção do contrato, esta resolução do contrato, ela é nula de pleno direito, porque isso é uma vantagem excessiva ao plano de saúde que não lhe foi conferida, porque você é a parte hipossuficiente, ou seja, a parte frágil neste contrato. Por hoje é só. Muito boa noite e muito obrigada por me ouvirem.